Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus. Boa noite a todos. É muito bom saber que nós servimos um Deus que é maravilhoso, que é tremendo. E o fato de estarmos aqui mais uma vez nessa noite é porque Ele permitiu que a nossa semana pudesse ser começada de uma forma muito maravilhosa, que é debaixo da graça, do amor e do poder dEle, das misericórdias que Ele derrama e que Ele renova todos os dias. Então eu quero te convidar que nesse momento a gente possa louvar o nosso Deus de uma maneira muito simples, de entrega total. E as canções que vamos cantar aqui são canções que realmente podem exprimir aquilo que a gente sente, que a gente tanto ama o Senhor, e isso é maravilhoso. Então eu quero te convidar, vamos cantar essa música, Creio que Tu És a Cura. Essa música foi cantada no domingo, e é uma música muito bonita. E no momento que eu estiver cantando com você, utilize desse momento para que você possa orar ao Senhor, para que Ele possa preparar o seu coração para receber aquilo que Ele tem para você. Que eu tenha a plena certeza de que será algo maravilhoso e tremendo, e que vai te dar força para poder continuar nesses dias que nós temos passado. Eu tenho a plena certeza de que esses momentos já estão quase no fim, para que nós possamos voltar e nos reunir com os irmãos na casa do Senhor, na casa de Davi, na casa de adoração. Vamos cantar então essa música? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti.
não há outro igual a ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Amém. Vamos cantar outra música? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. É exatamente isso que nós precisamos, que o Senhor nos tome pela mão e nos direcione para o caminho que Ele realmente quer que nós devamos prosseguir e caminhar. Então vamos cantar essa música. Então eu te convido agora que você possa cantar comigo. E Senhor, eu sei que é teu este lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita, meu Senhor, a cada irmão, trazendo paz ao coração e razão pra te adorar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, ó Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que Ele possa reinar neste lugar, que é na minha vida, na sua vida e nos nossos lares. E como última canção, quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Ele é torre e Ele é força.
Ele é torre porque onde quer que nós olhamos, a gente encontra força nele. E ele nos treina para lutar essas batalhas tão diversas que nos encontram em nossas vidas. Vamos cantar essa última música, Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento na tua presença, Pai. São hinos, são canções, que o nosso coração, Pai, ele canta de igual modo, meu Deus. Esse modo é um modo de reconhecimento que nós somos pecadores e que toda ajuda que vem do Senhor, Pai, ela é bem-vinda, porque ela é uma ajuda que nos ergue, como a tua palavra diz, ergue do pó o desvalido. Muito obrigado, Jesus, porque é por causa desse Deus que nos levanta, que toma-nos pela mão e que nos ajuda a caminhar por esses caminhos, ó Deus, que nós precisamos trilhar. É o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá proteção, é o Senhor quem derrama graça sem medida ao teu povo e aos teus filhos que estão espalhados sobre a face da terra, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ser esse Deus que é a nossa esperança, que nos cura, que nos liberta, Pai. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e nos prepare, Senhor Jesus, para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste momento, através do teu servo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Nós tivemos nesses últimos meses expondo o livro de Filipenses. Isso foi feito nos cultos à noite. Eu gostaria de voltar nesse dia a pensar com os irmãos sobre esse verso aqui de Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. O texto nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Peça que Ele fale ao seu coração, que Ele fale à sua alma. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à presença do Senhor, gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos encontrarmos, ó Deus, na presença do Senhor,
ainda que ainda continuemos afastados, cada um nas suas respectivas residências, mas o que nos une é o teu mover, a unidade, é a ação de fato do teu Espírito, e nós muito nos alegramos, ó Deus, porque temos a oportunidade de podermos estudar a palavra, de meditarmos na palavra do Senhor. Portanto, nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos conduza e que nós consigamos compreender, ó Pai, aquilo que essa passagem que acabamos de ler quer falar ao coração de cada um de nós. Portanto, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes desafios que nós temos, como crentes, como servos de Jesus, é nos tornarmos pessoas maduras, pessoas que compreendem e que sabem aquilo que Deus deseja delas. Portanto, viver aquilo que Deus quer para nós, estar vivendo, estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, é sempre algo importante que caracteriza, sim, maturidade. Nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, e Deus, na sua soberania e na sua vontade livre, e na sua graça, no seu amor por nós, nos permite inúmeras circunstâncias, ocasiões, que são instrumentos dele para que possa nos levar à maturidade. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, de Filipenses, capítulo 4, 13, é um texto que está inserido dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo experimentava de uma situação muito adversa, muito ruim, mas ele entendia exatamente o que Deus esperava dele. Ele tinha a motivação certa na caminhada cristã. E por isso ele poderia dizer, e disse, tudo posso naquele que me fortalece. Sendo assim, eu quero nessa noite pensar com os irmãos um pouco à luz desse verso e dos versos ao redor, para que o seu coração seja instrumento de Deus, seja essa palavra instrumento de Deus para falar ao seu coração e trazer ao seu coração essas verdades que tanto o Senhor espera de cada um de nós. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso, e a maioria dos estudiosos afirma que Paulo estava preso em Roma. Outros vão dizer que foi em Éfeso ou em Cesareia, mas as grandes evidências é que Paulo estava, de fato, preso em Roma. Lá ele estava encarcerado por causa do Evangelho. De modo que a única conclusão a que a gente pode chegar é que, de fato, ele estava preso. Isso não há nenhuma dúvida, pois Paulo descreve isto claramente no começo dessa carta. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve lá no final da década de 50 do primeiro século, 50, 60 ali, depois de Cristo, e ele escreve essa carta tendo diversas motivações. Ele escreveu essa carta para falar de Epafrodito, que foi aquele que foi enviado pela igreja de Filipos para ajudá-lo. Paulo, então, o manda retornar, ele esteve enfermo, e Paulo, portanto, envia essa carta por esse mensageiro. Ele esteve adoentado ali quando esteve com Paulo, e Paulo, então, o manda de volta, enviando essa carta. Paulo escreve essa carta também para tratar, talvez, de algum cisma que pudesse existir na igreja, entre alguns relacionamentos de algumas irmãs que lá tinham. Isso é encontrado aqui no decorrer do texto, quando Paulo trata desse assunto, no capítulo de número 2. Paulo escreve essa carta também para apresentar Timóteo, mas também, entre tantas razões, para fortalecer o coração daqueles irmãos, para conduzi-los à verdade de Deus, para que eles compreendessem a motivação certa, e também para agradecer àquela igreja pelas ofertas, pelos donativos que aquela igreja enviou para o apóstolo Paulo, exatamente pela pessoa de Epafrodito. Portanto, Paulo, naquela prisão, encarcerado ali, estava grato ao Senhor
por ele ter plena consciência de que estar ali era a vontade de Deus, por aquilo que Deus estava fazendo através da sua vida, o usando como instrumento para que outros pudessem entender o Evangelho, e também era grato porque a igreja de Filipos o amou ao ponto de se preocupar com Paulo e de encaminhar a ele, portanto, uma ajuda naquele momento. Daí então, o texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 4, verso 13, ele se encaixa dentro deste contexto, onde Paulo, já no final da sua carta, está agradecendo os respectivos donativos que ele recebeu da igreja de Filipe. Portanto, Paulo estava agradecido pelo amor e pelo carinho daquela igreja. Observe comigo aí o capítulo de número 4, a partir do verso de número 10. Paulo diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que do início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, o texto principal que eu li aqui no começo, tudo posso naquele que me fortalece, está inserido dentro desse contexto onde Paulo descreve o seu agradecimento à igreja de Filipos. Sendo assim, queridos, nessa noite, eu quero, ainda que brevemente, tratar com os irmãos de um tema que já compartilhamos aqui nesta série de estudos do livro de Filipenses, aqui nos cultos de domingo à noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte. Eu quero trazê-lo de novo à memória, o que nós já compartilhamos aqui nesses dias, para que o seu coração seja levado a pensar que o grande desafio que Deus coloca diante de nós é nos levarmos à maturidade. E para nos levarmos a tal maturidade, Ele nos coloca em certas ocasiões para que sejamos, ou que essas ocasiões sejam instrumentos para que nós possamos ser levados à maturidade. Assim, então, quero pensar nessa noite com os irmãos, o que é estar na vontade de Deus e quais são as implicações que isto nos traz. O que é viver aquilo que Deus quer? O que é estar nesse centro da vontade de Deus? E quais são as implicações que isso traz para o nosso coração? Sendo assim, eu quero convidá-lo a que o irmão abra comigo sua Bíblia lá no livro de Atos, para que os irmãos possam entender algo que quero propor nessa noite. Livro de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Observe comigo a referência aqui da conversão do apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 9. Veja o que o texto nos diz. Atos 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem, parados, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo-lhe os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Observe ainda o capítulo de número 16 de Atos. Atos 16. A partir do versículo de número 11, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. Versículo 12, 16, 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Quem está dizendo isso é Lucas. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se não julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Por que estou lendo essas passagens aqui de Atos, capítulo 9 e 16? Dentro desta narrativa que lemos aqui de Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Eu estou propondo para os irmãos essa noite, o que já propomos, portanto, em alguns domingos passados à noite, pensar sobre esta nossa necessidade de amadurecermos. E eu estou então afirmando que a maturidade, ou quem nos leva à maturidade, é o Senhor, usando certas circunstâncias e elementos que nos fazem crescer. No caso do apóstolo Paulo, no caso da carta de Filipenses, Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. A carta de Paulo aos Filipenses demonstra claramente que ele havia experimentado dessa maturidade, que Paulo era um homem maduro, que Paulo era um homem que entendia claramente o Evangelho, que pregava o Evangelho e que sabia o que esse Evangelho gerava em nós. Daí então, quero pensar com os irmãos sobre o que é então estar na vontade de Deus, ou no centro da vontade de Deus, e quais são as implicações de viver esta maturidade, ou de estar nessa maturidade que a Escritura nos propõe. Eu li, portanto, o texto de Atos, capítulo 9 e 16, para mostrar a trajetória de Paulo. Paulo, queridos, era um homem legalista, um fariseu, que conhecia sim a lei, era um homem culto, conhecedor da lei e também da filosofia grega, alguém que conhecia muito bem diversos conhecimentos. Não era alguém sem importância alguma no contexto judaico. Era um cidadão romano, alguém que era, dentro do seu contexto, de grande importância. Paulo, então, de acordo com o capítulo 9 de Atos, ele pede autorização para que fosse para Damasco, na Síria, para que pudesse encarcerar e prender alguns cristãos que lá estavam. O próprio texto diz que eram pessoas que estavam no caminho. É um primeiro nome que foi dado aos cristãos.
Então, nesta caminhada, e indo, portanto, para o caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo no meio de uma grande luz, e ali começa uma grande transformação na vida do apóstolo Paulo. Ele, portanto, é levado à conversão, os seus olhos são abertos, e ele compreende claramente o que Deus esperava dele. É claro que Paulo passa por um longo período de aprendizagem, onde ele é ensinado. E ele vai dar o testemunho de que ele foi não apenas ensinado por outros, mas também o próprio Cristo falou diretamente a ele. O texto de Atos, capítulo 16, que lemos também, nos narra da segunda viagem de Paulo, quando já experimentou da ação de Deus sobre a sua vida, e que então foi instrumento de Deus para pregar e fundar a igreja lá em Filipos, a igreja dos Filipenses. Aí então, quando a gente faz uma pergunta, o que é estar na vontade de Deus? O que é viver ou estar no centro da vontade do Senhor? A experiência de Paulo nos retrata de maneira clara o que isso significa. Penso, queridos irmãos, toda a trajetória de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem que tinha, dentro do seu contexto social, um certo prestígio. O evangelho lhe alcança, esse evangelho molda o seu coração, e por causa desse evangelho, Paulo agora está encarcerado. Um homem que era perseguidor da igreja, um homem que maltratava, não há dúvida nenhuma de que possivelmente Paulo tenha sido um instrumento para que outros pudessem, quem sabe, até ter perdido a vida. Lembre-se que Paulo consentia com a morte de Estevão. Daí então, o evangelho transforma a vida desse homem completamente, de um perseguidor para agora alguém perseguido, alguém que encarcerava pessoas para alguém que está agora encarcerado por causa do evangelho. Portanto, Paulo, nesta ocasião, e claro, no seu ministério, estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Portanto, ele estava cumprindo ali, naquela prisão, a vontade do Senhor. Portanto, estar na vontade de Deus é estarmos no tempo, na hora e lugar, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. É viver de uma maneira tal e estar em tal circunstâncias que nós temos a plena consciência que tem a ver com a vontade de Deus. Portanto, no coração de Paulo não havia revoltas, não havia medo, ao contrário, ele estava contente, ainda que estivesse em tribulação. Ele exorta a igreja de Filipos, ou dos filipenses, a que se alegrasse no Senhor. Paulo, mesmo estando encarcerado, sabia que estar ali era estar na vontade de Deus. Portanto, a gente pode dizer que estar na vontade de Deus é estar fazendo ou vivendo no tempo, na hora e lugar, aquilo que Deus nos mandou fazer. Por isso, Atos 9:16 nos revela essa trajetória de um perseguidor agora para um perseguido, para alguém que encarcerava pessoas, que maltratava pessoas, que, como eu disse, provavelmente foi responsável pela morte de outras pessoas, agora está na condição de perseguido, de encarcerado, prestes, portanto, a morrer. Ainda que Paulo provavelmente não tenha sido ceifado ou morto nessa ocasião. Então, viver e estar na vontade de Deus é estar no tempo, na hora e lugar, de acordo com o Senhor nos mandou fazer. Isso traz implicações, irmãos. Isso traz consequências gloriosas para o nosso coração. Por isso, nessa noite, eu desafio você a buscar em Cristo graça, buscar em Cristo Jesus o mover do seu coração, de modo que o Evangelho molde o seu coração a te conduzir para que você esteja vivendo aquilo que Deus quer que você viva, que você esteja no lugar que Deus quer que você esteja, que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Porque vivendo isto, estando exatamente nesta circunstância, isso traz implicações. E eu quero apresentar aqui algumas rápidas implicações. Primeira delas,
Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos a consciência que podemos contar com o poder e o conforto de Cristo Jesus. Vou dizer de novo. Quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente esteja, a gente pode contar com o poder e com o conforto de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse verso, ele é usado muitas vezes de forma muito triunfalista, pois olhar para o versículo de maneira isolada, sem levar em consideração o que está ao redor, é não entender o que Paulo está dizendo. Paulo, quando diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está no sofá da sua casa, Paulo não está com as suas contas em dias, Paulo não está com a sua saúde perfeita. É preciso entender que Paulo está encarcerado numa prisão romana, Paulo tem a possibilidade de ser morto, Paulo está longe dos seus amigos, ainda que tudo indica que ele não estava preso, sem possibilidade de receber visita, tanto que ele recebeu de Epafrodito, mas Paulo está numa condição não confortável. Nesse contexto, mas ele tinha plena consciência que estava no centro da vontade de Deus. Ele tinha consciência que Deus o colocou naquele lugar. Ele tinha consciência de que Deus o conduziu para Roma. Quando nós estamos, portanto, na vontade de Deus, nós temos a consciência que podemos contar com o poder e o conforto de Cristo. É por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Posso qualquer coisa, não apenas experimentar coisas boas, mas também experimentar coisas ruins. Não apenas caminhar por caminhos bons, mas também caminhar por caminhos difíceis. Não apenas estar em lugares agradáveis, mas também estar em lugares desagradáveis. A gente pode passar por tudo isto porque nós podemos contar com o poder e o conforto de Cristo Jesus. Portanto, quando nossa alma, quando nosso coração, ela se encontra no lugar certo, na pessoa certa que é Cristo Jesus, quando o nosso coração encontra alento e paz em Cristo e no seu Evangelho, a consciência de estar em Cristo Jesus nos traz a paz de saber que nós podemos contar com o poder e com o conforto de Cristo Jesus. Uma segunda implicação, queridos, que a gente pode observar, tem a ver com o texto que li aqui, ainda de Filipenses, no verso 10 e até o verso 12. Vou ler novamente. Veja o que o texto diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Uma segunda implicação de estar na vontade de Deus, de estar no lugar e no tempo onde Deus quer que a gente esteja. Uma segunda implicação de viver aquilo que Deus espera de nós, que o Evangelho implica em nós, é aprendermos a lidar com qualquer situação sem revoltas. Isso para mim é glorioso. Percebo, queridos, que viver na vontade de Deus, experimentar de um crescimento, sermos levados à maturidade, viver o cristianismo e o Evangelho de maneira verdadeira e intensa, isso gera em nós a consciência de podermos contar com o poder e o conforto de Cristo. Mas também isso nos faz viver em qualquer situação sem revoltas. Paulo diz que ele aprendeu a viver, digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele disse que aprendeu estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias, ele já tinha experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância, como de escassez. Ele então disse: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele contava com o poder e o conforto de Cristo. E essa consciência o permitia viver em qualquer circunstância sem revolta. Isso é glorioso. Quando nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, quando a gente compreende que na pessoa de Cristo, no relacionamento pessoal com Jesus, numa caminhada com Cristo real, viva, orgânica, a gente consegue viver em toda e em qualquer situação sem revoltas. Eu volto a insistir com os irmãos em afirmar: Paulo não estava no conforto da sua casa, Paulo não estava com o conforto dos seus amigos, Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, mas Paulo não estava com o coração revoltoso, Paulo não estava com o seu espírito de lamúria, de murmuração ou de reclamações, porque Paulo tinha a consciência que estava no lugar que Deus havia destinado para ele. E viver esta vontade de Deus para a vida dele, no caso de Paulo, o fazia passar por tal experiência sem revolta. E, portanto, essa experiência do apóstolo Paulo, a ação do Evangelho de Cristo no seu coração, faz com que nós também entendamos de que podemos contar com o poder e o conforto do amor de Cristo, mas isso nos dá condições de vivermos qualquer situação sem revoltas. A gente se submete à vontade do Senhor e o nosso coração entende que não é lugar ou não é o tempo de vivermos a reclamar ou murmurar ou tentarmos colocar Deus contra a parede e fazermos a Ele perguntas das mais variadas, como se Deus tivesse o dever de respondê-las. Mas quando o Evangelho nos alcança e a graça de Deus gera em nós essa maturidade, a gente consegue entender que o que se passa ao redor está no controle de Deus, e mesmo que o que passa ao redor é desconfortável, o Evangelho nos faz viver o elemento desconfortável sem revoltas. O Evangelho nos permite viver as situações adversas, a escassez e a fome sem revoltas. É por isso que o nosso coração precisa se voltar para o conforto de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, queridos, quando nós estamos na vontade de Deus, a gente encontra coragem e ousadia para enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz tudo posso, ele não está pensando apenas no que é fácil, no que é simples, mas Paulo está pensando também no que é difícil. E mesmo naquilo que é difícil, que é desconfortável, Paulo teve ousadia e coragem para enfrentar. Não porque Paulo tivesse plena consciência ou tivesse alguma ilusão no seu coração de que ele fosse alguém extremamente forte e capaz. Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas, quando ele coloca muito da sua fragilidade, das suas limitações. Percebo que Paulo, seja na carta aos Filipenses ou em outras cartas que ele escreve, ele sempre aponta para Cristo, sempre aponta para o Evangelho. É por isso que a gente sempre diz que as cartas de Paulo têm um padrão muito claro, que é o que nós chamamos de indicativos e de imperativos. Normalmente as cartas de Paulo, elas apontam o que nós chamamos de indicativos. Paulo, ele nunca mostrava aquilo que as pessoas deveriam fazer, sem primeiro mostrar aquilo que Cristo fez. E isso é o Evangelho. O Evangelho não diz aquilo que você faz, mas diz aquilo que Cristo fez. Pois aquilo que a gente faz está diretamente relacionado àquilo que Cristo fez. Não há possibilidade de que nós façamos qualquer coisa. Não há em nós coragem ou qualquer tipo de ousadia sem que primeiro o Evangelho nos alcance, nos molde, nos transforme. Portanto, o detalhe do texto não é Paulo. Eu estou pegando a experiência de Paulo apenas para mostrar aquilo que o Evangelho fez na vida dele e aquilo que o Evangelho pode e faz nas nossas vidas.
Portanto, o Evangelho deu a Paulo, e esse verso que lemos nos traz isto, a consciência de que podia contar com o poder e o conforto de Deus. O Evangelho trouxe na mente de Paulo a certeza de que, mesmo estando numa situação desconfortável, ele não precisava entrar num espírito de revolta, porque o Evangelho lhe trazia o alento. Mas esse mesmo Evangelho lhe trazia a consciência, ele dava coragem, ousadia para dizer para os filipenses: alegrai-vos no Senhor, permaneçam firmes em Deus. Pense comigo, queridos. Se Cristo não moldasse o coração de Paulo, ele poderia escrever uma carta marcada pelo medo, pelo pavor, e pudesse assim dizer para os irmãos: olha, fujo desse barco, porque por causa deste evangelho eu estou preso. Mas veja que Paulo tem uma atitude diferente. Ele tem ousadia e coragem. Ele fala assim: esse barco não é uma canoa furada. Esse barco no qual nós estamos me permitiu estar aqui em Roma preso. Eu estou aqui encarcerado. O evangelho me trouxe para cá. Mas esse evangelho, esse Cristo, me traz conforto e poder para passar por tais circunstâncias. Esse evangelho me traz poder e graça para não estar com o coração revoltado, mas me encontrar alegre nessa circunstância. Então, Paulo tem ousadia e coragem para incentivar os irmãos a dizer: amados, alegrai-vos no Senhor. Permaneçam no evangelho, caminhem nesse evangelho, porque esse evangelho está na vontade de Deus. Nos dá coragem e ousadia para enfrentar qualquer situação. Em quarto lugar, irmãos, e por fim, quando estamos na vontade de Deus, quando estamos nesse centro da vontade do Senhor, e eu uso a palavra centro porque entendo que muitos crentes, eles estão nas periferias, nesse sentido. São pessoas que têm fé, são crentes convertidos, mas que relutam em viver integralmente aquilo que o Senhor quer que eles vivam. É gente que congrega a igreja, é gente que frequenta a igreja, mas que vive normalmente com o coração dividido. Eu desafio você a entender que há um chamado de Deus para vivermos exatamente o centro da sua vontade. É possível ser um crente, mas viver nas beiradas, nas periferias. E há muito crente que vive assim, que vive longe daquele centro. E quando eu uso essas expressões, não uso de forma alguma de forma pejorativa. Daí, então, eu chamo a sua atenção para que você possa não estar no lugar periférico, mas para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Viver exatamente aquilo que Deus quer que você viva. Tem gente que está numa comunidade, como eu disse, mas insiste em viver uma vida dúbia, uma vida distante. Pois quando nós estamos na vontade de Deus, em quarto lugar, nós temos paz e alegria para sermos instrumentos de Deus. O verso 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. De novo o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O verso 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Verso 18, recebei tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Portanto, quando nós estamos na vontade de Deus, nós encontramos paz e alegria para sermos instrumentos do Senhor. Entendo, meus amados irmãos, que Paulo tinha a consciência que podia contar com o poder e o conforto de Deus. No coração de Paulo não havia revolta. Paulo tinha coragem e ousadia para escrever uma carta e dizer para aqueles irmãos que eles deveriam permanecer naquele caminho, mesmo que esse caminho os levasse para a prisão, como Paulo estava agora. Mas Paulo tinha
paz e alegria, mesmo estando preso, para ser, e porque era, na verdade, um instrumento de Deus. Quando o Evangelho molda o nosso coração, mesmo em situações tão adversas como nós estamos vivendo, nós temos a alegria e a paz para sermos instrumentos na vida de outras pessoas. Pois o Evangelho, Jesus, ele não apenas molda o nosso coração. O Evangelho não apenas transforma o nosso ser, mas faz com que outras pessoas sejam transformadas pelo Evangelho através de nossas vidas. E quando esse Evangelho molda o nosso coração, molda a nossa vida, a gente encontra paz e alegria para sermos instrumentos de Deus para alcançarmos outras pessoas. Em dias como este que estamos vivendo, e hoje numa crise de saúde pública, mas naturalmente, muito em breve, passaremos por uma crise econômica. Há muitas pessoas que já então passam dificuldades. Mas vejo como que Deus tem levantado pessoas para, mesmo passando situações tão adversas, a ajudar outras pessoas. Veja o que Paulo está dizendo, é nesse sentido. Ele mostra que Jesus moldou o seu coração ao ponto dele encontrar paz e alegria, para aqui, nesse lugar, nessa circunstância, ser instrumento de Deus para outras pessoas. Portanto, queridos, é preciso que o nosso coração entenda e compreenda aquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu faço a você algumas perguntas nessa noite. Responda com honestidade. Você está fazendo ou vivendo aquilo que Deus espera de você? Honestamente, você tem a consciência da aprovação de Deus na tua vida? Meu amado, você tem alegria diante daquilo que você tem feito? Compreenda que está em Cristo, ou está nele, é o elemento suficiente que a nossa alma tanto anseia e tanto precisa. A plena paz e alegria que nós tanto buscamos e queremos encontrar é encontrado exclusivamente na pessoa de Jesus. E Paulo entendeu isto. Paulo experimentou dessa verdade. Mesmo encarcerado, mesmo preso, Paulo tinha alegria. Portanto, eu conduzo ou termino essa palavra e quero conduzir você no final de tudo isto a pensar naquilo que comecei dizendo aqui, que é o elemento de maturidade. Entenda o que eu vou dizer, queridos. Nós vivemos numa geração de frequentadores de igreja, onde talvez a grande maioria das pessoas que frequentam comunidades evangélicas sejam pessoas imaturas, de pessoas que vivem o Evangelho porque é levado por um grande movimento, mas que não compreenderam claramente aquilo que Cristo espera delas. E é por causa disto que há tanta imaturidade, como eu disse, há tanta revolta, há tantas pessoas que querem colocar Deus todos os dias contra a parede, porque não conseguem entender o que Deus espera delas, e se revoltam quando as coisas acontecem com elas de maneiras desconfortáveis. É por isso que eu disse que é preciso que a gente caminhe para a maturidade. E Deus utiliza de circunstância para nos fazer maduros, como estas que estamos passando. Mas o que nos conduz de fato à maturidade é o Evangelho de Cristo. É Ele que nos molda, é Ele que nos transforma. Por isso eu disse lá atrás que a carta de Paulo aos Filipenses, a referência não é Paulo, é Cristo. Pois é Cristo que molda, é Cristo que transforma. E aí então eu disse e volto a afirmar que quando o Evangelho molda o nosso coração e somos levados à maturidade, a gente pode contar com o poder e o conforto de Cristo, a gente lida com as questões sem revoltas, a gente tem coragem, ousadia, a gente tem paz e alegria. Porque tudo que nós precisamos para viver, para ser, tudo que a nossa alma anseia, se encontra
na pessoa de Cristo Jesus, que é as boas novas, que é o Evangelho. E eu volto a dizer, o Evangelho não tem a ver com aquilo que você fez, meu irmão. Não tem a ver com aquilo que Deus espera de você. Mas o Evangelho tem a ver com aquilo que Cristo já fez em nosso favor. Experimentar disto, viver isto, é o grande sentido para a vida. Há muita gente na igreja querendo ser feliz. Há muita gente na igreja querendo encontrar paz. Mas ele acha que vai encontrar felicidade quando ele encontrar um bom casamento, quando ele ter os seus filhos, quando ele ter um bom salário, quando ele tiver uma casa boa, quando ele alcançar isso ou aquilo. O que Cristo nos ensina pelo apóstolo Paulo é que eu posso estar preso, encarcerado, eu posso estar sem nada, mas eu posso encontrar alegria e paz. Porque alegria e paz não está atrelada a essas coisas que nos cercam, nem tampouco às circunstâncias, mas na pessoa de Cristo Jesus. Essa talvez seja a explicação lógica e clara de que tem tantos e tantos crentes que estão lutando para encontrar tantas e tantas coisas, labutando para experimentar tantas coisas, mas continuam ainda infelizes. Porque não entenderam de que o que vai lhe trazer alento e paz não são tantas as coisas que eles procuram, mas o Evangelho de Jesus, a pessoa de Cristo. Pois é Jesus Cristo que dá significado para tudo aquilo que nos cerca. É Cristo que dá significado para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. É Cristo que nos dá significado para o nosso trabalho, para o nosso dinheiro. É Cristo que nos mantém vivos. É Ele que nos mantém com expectativas e esperança. E é por causa disso que podemos afirmar que é no Evangelho da cruz, no Evangelho de Cristo, que nós encontramos alento e paz. Portanto, o meu desejo sincero nessa noite é que você clame com honestidade, que você peça a Deus que o te conduza. Não tenha medo, meu irmão, não tenha receio de pedir a Deus que te conduza ao centro da sua vontade. O desafio que coloco diante de você é que você ore a Deus, que Ele te tire você dos elementos periféricos e o te traga para o centro da vontade dEle. Não tenha medo, ainda que isso seja instrumento dEle para mudar toda a tua estrutura, que Ele molde todos os teus projetos e planos. Não tenha medo. Ore, Senhor, me leve para viver o Evangelho, me leve à maturidade, me leve a viver o que o Senhor quer que eu viva, que eu seja e esteja no lugar que o Senhor quer que eu esteja, que eu seja o que o Evangelho quer que eu seja. E eu digo para você, pela experiência de Paulo, pela experiência do Evangelho, que você vai poder contar com o conforto e o poder de Cristo, que você vai viver sem revoltas, que você vai ter coragem e ousadia para viver aquilo que o Senhor quer de você e que você vai encontrar paz e alegria para ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. O que você precisa, o que eu preciso é de Cristo. O que nós de fato precisamos é viver a Cristo, viver a Cristo, viver o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a graça de Deus esteja com você nesse dia, nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Pai, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença, gratos pelo Teu amor, gratos pelo Teu cuidado. Que Teu Espírito, Deus, possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, possa estar movendo o nosso ser e que cada um de nós seja transformado por este Evangelho. Que Tu possas levar, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, nesses dias sombrios que a gente vive, a entender que devemos, que o que o Senhor quer, que a gente amadureça, que a gente cresça. E ser maduro ou estar maduro é viver aquilo que o Senhor quer para nós. Não é viver aquilo que eu sonho, o que eu planejo, aquilo que eu almejei, mas viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. É viver a Tua vontade. Eu sei, ó Deus, que muitos de nós, às vezes, vivem num conflito interno profundo, porque quer viver a grandeza do Senhor, mas também quer viver as coisas dessa vida. Ó Pai, nos conduza nessa noite,
E eu peço que teu Espírito, portanto, aplique essa palavra no coração de cada irmão que vai ouvir essa mensagem, para que o seu coração anseie, deseje sair da sua zona de conforto, sair dos seus sonhos, dos seus prazeres, das suas buscas particulares, para buscar viver aquilo que o Senhor quer para a vida delas. O Senhor pode muitas vezes mudar completamente a nossa história, pode nos tirar de uma zona de conforto e nos colocar até mesmo num momento desconfortável. Mas, Espírito, age em nós para que tenhamos essa graça, esse desejo, essa vontade de viver a vontade do Senhor. Porque também entendo, ó Deus, que toda a infelicidade que acompanha o coração de muitos crentes é porque vive longe da vontade do Senhor, longe daquilo que o Senhor quer para a vida delas. Portanto, conduz a tua igreja à tua vontade, para que nós possamos ter a consciência de que em toda e em qualquer circunstância nós podemos contar com o poder e o conforto do Senhor, de que podemos viver em toda e em qualquer circunstância sem revolta, de que podemos viver a nossa vida com ousadia e coragem, porque a nossa força não está em nós, está em Cristo. E podemos encontrar alegria e paz, mesmo no mundo de caos, mesmo no mundo de desconforto, mesmo no mundo de escassez, podemos encontrar alegria e paz, porque tudo aquilo que a gente precisa vem do Senhor. O que a nossa alma precisa não é de dinheiro, não é de força, não é de saúde, não é de uma casa, não é de um carro, não são de prazeres físicos e materiais. O que nós precisamos é de Cristo. Pois é Cristo que nos conduz a todas essas coisas, e é Cristo que nos dá sentido para todas essas coisas. Pois nós podemos ter todas essas coisas, e não tendo Cristo não temos nada. E tendo Cristo, mesmo que tudo isso nos falte, a gente tem tudo. Pois tudo que a gente precisa, que a nossa alma precisa, que nossa existência precisa, nós encontramos em Cristo Jesus. Portanto, abençoe a tua igreja e abençoe o teu povo a entender que a carta de Paulo aos Filipenses é escrita para que nós tenhamos a motivação certa. E podemos dizer que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Seja o bem, seja o mal, seja o bom, seja o ruim, nós podemos, porque Cristo está conosco. Portanto, eu peço sobre o teu povo a tua bênção e a tua graça, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe sua vida, tenha a todos uma boa noite e um restante de semana abençoado por Deus. Amém, que Deus ajude e fortaleça o seu coração e fortaleça a sua fé. Deus abençoe você.